Olá, eu estou aqui com Alan Tinoco, gerente de engenharia da concessionária Tamoios. Nós vamos conversar sobre as obras. Bom dia, Alan. Bom dia, José. Prazer estar aqui com vocês. Falar um pouco aí dessa grande obra que estamos executando aqui na Serra do Mar, né? Aqui na região de Caraguatatuba, né? Então, eu, quem usa a Tamoios criou ao longo dos anos várias expectativas em relação ao término das obras. Eu mesmo sou um usuário regular da Tamoios, né? E a gente fica sempre se perguntando quando vai acabar tal. Agora a gente tem essa previsão de conclusão no primeiro semestre do ano que vem. Eu perguntaria para o senhor por que a gente deve acreditar que agora vai? O que tem de diferente agora? José, essa é uma obra de uma complexidade muito elevada, né? Uma obra que ela está inserida aí na Serra do Mar e ela tem, em sua maioria, túneis, né? E a questão da geologia do túnel, você não consegue prever muito assertivamente devido ao que está no projeto. Então, a gente iniciou essa obra em 2015 e com as escavações dos túneis, o que estava na compartimentação do projeto, ou seja, o que estava dizendo o que a gente ia achar pela frente nas escavações nos projetos, ela diferia um pouco, né? E esse risco geológico que a gente chama, né, é um risco de não acharmos a geologia que está realmente no papel, ele nos traz uma incerteza. Se porventura ele estivesse a favor da geologia, a gente teoricamente teria avançado mais rápido. Como ele divergiu um pouco a pior na geologia, ele alongou esse prazo para a gente agora para a entrega das obras em fevereiro de 2022. Você pode explicar para a gente o que está faltando e o que são esses contornos? A gente vê muito falar desses contornos, né? Queria saber se você pudesse explicar para a gente o que são esses contornos e qual a importância deles no conjunto da obra. Tá, boa pergunta, José. É o seguinte, a concessionária Tamoios, ela ganhou essa concessão lá atrás para operar a rodovia, e essa rodovia se dividia em 3 etapas. Como você comentou, o usuário da rodovia, você lembra bem que o próprio Planalto ele era em sentido duplo, né? E a primeira etapa foi a duplicação aqui da saída de São José, né, ali do quilômetro 11,5, nas proximidades do Vaca Preta, até o quilômetro 60. Então, isso foi feito pela Dessa anteriormente, e no ato da concessão, a gente é uma PPP que veio como participação a construção da nova serra. E com esse prazo que eu acabei de falar para 2022, fevereiro de 2022. Os contornos de Caraguatatuba e São Sebastião também seria, na verdade, a segunda etapa. Eles eram para ter sido entregues desde 2017. E, como todos sabem, houveram aí uns embrólios e essas obras elas foram rescindidas e agora, em setembro último, a concessionária assumiu também a responsabilidade da conclusão dessas obras, repassadas, conclusão essa que era para ter sido feita pelo Estado, e agora foi feita a assunção desses contratos no contrato de concessão da concessionária Tamoios, né? Então, a ampliação principal, ela finda, né, em fevereiro de 2022, e agora o cronograma dos contornos é dezembro, são 26 meses após a assinatura da ordem de serviço, que nós assinamos agora no último dia 8, né, de outubro. Então, são 26 meses, chegando aí por volta de dezembro de 23. Então, o que acontece? Eu fiz esse contexto para entender que
a gente precisa do Planalto, a Serra, e a Serra, ela interliga os contornos nas imediações ali de Caraguatatuba, por trás do Shopping Serra Mar. Então, a pista existente hoje, ela vai ficar apenas descida, apenas descendente, com 2 faixas de rolamento, ou seja, 2 faixas de tráfego e uma de acostamento. E a ampliação principal, a nova serra, ela vai ser subida, né? Uma subida com muito mais conforto, uma subida com todos os raios, todas as inclinações bem definidas em projeto, também com 2 faixas de rolamento e um acostamento. Então, nessa interseção, por trás do Shopping Serra Mar, tem um grande trevo e ali interliga a serra, a nova serra, nos contornos, que trará um conforto para os usuários. Quem vai para o litoral sul de São Sebastião, né, chegando ali nos entornos do Porto de São Sebastião, também como quem vai para Ubatuba, que também já sairá, já pegará, em suma, que era a saída para Ubatuba dos contornos. Então, você vai ter, chegando nessa grande alça por trás do Shopping Serra Mar, os contornos é de grande importância porque ele é um complemento de todo o projeto. Então, você vai descer pela serra existente, pegando os contornos naquela região ali no início de Caraguatatuba, e também quem vai subir vai pegar essa grande alça e vai subir pelos túneis, chegando aqui no quilômetro 65. E quem vai para Ubatuba também vai ter uma alça, 2 túneis, saindo também para essa região, né? A gente sabe que a engenharia civil cada vez mais tem apoio da tecnologia, né? Eu até faço um parênteses, no caso da minha família, o meu pai trabalhou na construção da Via Anchieta, final dos anos 40, e era na base da picareta e do explosivo. Eu queria saber, do ponto de vista da engenharia, o que de tecnologia foi usada nessa obra, está sendo usada? Zé, eu vou falar algumas aqui, mas não exaustivas, porque muita coisa. Fico muito orgulhoso dessa obra, de eu fazer parte. Eu era da construtora, né? E recebi o convite para assumir a engenharia da concessionária, né? Então, eu tive lá na execução e estou aqui na gestão. Então, assim, eu acho que todos ouviram falar na tecnologia do cable crane, ou seja, do teleférico de carga, né? Muitas fotos se passou aí com as escavadeiras voando, com, né, betoneira e tal. Então, essa tecnologia trazida da Áustria foi uma tecnologia assim, inovadora, que nós ganhamos uma série de prêmios até com viés ambiental, ou seja, a gente deixou de desmatar do projeto básico 40 mil metros quadrados, fazendo o viaduto 3, né, e o emboque do túnel 3 por cima, ou seja, todo pelo teleférico, né, de carga. Como você falou das detonações, hoje a gente utiliza os jumbos, né, os equipamentos, as perfuratrizes de grande tecnologia, ou seja, nós conseguimos escavar os túneis de 120 metros quadrados em seção única, ou seja, os Terex aí, os Sandvik 1311, com grande tecnologia embarcada, onde você apenas precisa dar alguns pontos de referência e ele tem um sistema de referenciamento dentro dele e ele consegue se atualizar e otimizar os 3 braços que ele tem numa melhor sincronia, que ele perfure o mais rápido possível. O concreto projetado é a primeira obra do Brasil que nós utilizamos fibra de polipropileno, ou seja, fibras sintéticas e não as fibras metálicas, né? Equipamentos de ponta, grande interação com as empresas de químicas, de aditivos, né? Grandes quantidades de pavimento rígido com acabadora que
consegue levar até 12 metros de arrasto, de mesa, levando pronto. Então, assim... Tem alguma inovação na área do pré-moldado? Na área de pré-moldado, propriamente dita, inovação, o pré-moldado que as vigas, a gente teve, né, não é uma inovação, mas desafios. Por exemplo, a gente teve que transladar uma viga de 82 toneladas, de 39,5, 40 metros, por 4 quilômetros dentro do túnel com um carrilone. Então, você imagine você com uma viga. Na viga, a gente sabe que ela é biapoiada, tem uma flexão muito grande no centro, e a gente... A gente sabe que as inovações tecnológicas precisam estar acompanhadas também de uma equipe, uma mão de obra que seja especializada, né? Quer dizer, como isso se desenvolve na construção civil e na obra aí da Tamoios, né? Vocês têm as equipes especializadas nessas áreas? Sim, com certeza, José. São áreas muito específicas, né? São obras de grande monta, de grandes equipamentos, e a gente realmente não tem como não ter uma equipe específica para trabalhar numa situação de contorno como essa. Uma obra que, por si só, já é de grande vulto, ainda mais inserida onde ela está, na Serra do Mar, com todos os seus desafios, com todas as suas limitações. Então, nós temos equipe especializada na parte de laboratório, de controle tecnológico, né? Nós temos também nossos parceiros terceirizados, aonde algumas coisas que a gente não consiga fazer na própria obra, a gente tem nossos terceiros, nossos projetistas, nossos ATOs, né? Mas para cada situação que nós vamos executar, existe sim uma equipe de engenharia muito, muito competente por trás disso tudo, planejando, ensaiando e monitorando todas as ações que vão ser tomadas previamente no projeto. Agora, em relação ao canteiro de obras, a gente sabe que as obras civis geram muito empregos, né? Você tem ideia da sua equipe, quantos trabalhadores vão atuar daí para frente na finalização das obras? Com relação às obras da Serra, né, José, a gente tá no processo assim de finalização. Como eu lhe disse, a gente está para finalizar a obra em fevereiro de 2022. Mas com a assunção dos contornos, José, a gente tende a elevar esse número novamente para em torno de 2.000 colaboradores. 2.000. 2.000 colaboradores. Agora, em relação ao investimento, esse investimento está garantido? Esse investimento é um investimento do Estado, né, do Estado de São Paulo. Ele é um investimento que está garantido, né? Você tem o valor? Esse valor é de 1,5 bilhões para encerramento das obras dos contornos, né? A obra da Serra, ela está na monta aí de 2,8 bilhões, a Serra. E os contornos agora, com esses 26 meses de execução, inserindo mais aí 1,5 bilhões de investimento para a conclusão de todo esse complexo. Agora, o que toda essa movimentação de máquinas, de trabalhadores, vai influir? A gente está chegando no final do ano, né? E tem o fluxo natural aumentado, né? Vocês vão trabalhar no esquema de abre e fecha? Você tem uma ideia de como vai ser feito isso? José, as obras dos contornos, ela não impacta tanto quanto a Serra na própria evolução da Serra, né? As obras da Serra, elas estão muito mais concentradas nas regiões dos túneis, com os acabamentos, pavimentos rígidos e principalmente toda a parte de automação dos sistemas eletromecânicos desses túneis, tá certo? E o impacto na Serra, hoje, com relação à obra propriamente dita, ele é mínimo, né?
Os contornos, ele margeia a serra, mas no sentido transversal a ela. Então, como eu disse, a serra ela vem no eixo longitudinal de cima para baixo e os contornos passam norte e sul. Lá, como quem vai para Caraguatatuba e como quem vai para São Sebastião. Dizer que não existe impacto, não temos como dizer, uma vez que a gente ainda vai ter alguns caminhões transladando, mas impacto proveniente ainda da execução propriamente dita, não. E com isso, já falando não de obra, mas também falando da parte de operação, né, nós temos na concessionária, sempre que chega esse período que a gente chama Operação Verão, para diminuir um pouco esse impacto, nós, em algumas situações, dependendo da sazonalidade do dia, normalmente nas sextas ou vésperas de feriados, nós temos hoje uma faixa para descer e duas para subir. Então, nós fazemos a reversão disso. Na sexta ou na véspera de feriado, nós mudamos essa sinalização, colocando duas faixas para descer e uma para subir. E, consequentemente, aos domingos, início das segundas ou retorno de feriado, nós revertemos isso para uma condição normal de fluxo, ficando duas faixas para subir e uma para descer. Vocês fizeram algum estudo em relação a o que a gente vai ganhar de tempo nas viagens, ou isso não é considerado? É considerado, sim. Esse tempo, ele hoje, a gente consegue ter o que vai ser, mas hoje a gente não consegue o que é. Por quê, né, José? Por exemplo, a gente chove, a gente tem um sistema de chuva, de monitoramento. Se chover 100 milímetros, a gente fecha a serra. É uma situação de muito estresse para nós da concessionária, porque a gente sabe da necessidade do usuário. Mais uma vez, a gente preza pela segurança. Agora, recente, a gente fechou a serra às 16 horas de um dia, às 2 da manhã teve um deslizamento no 6900. Então, assim, aí quando você fecha, você perde o parâmetro do usuário, porque ele fica realmente impedido de passar ou um trânsito, né, ou um trânsito de muito denso, de descida ou subida, o que o valha. Mas com a nova serra, você imaginar que não é simples assim, mas só para a gente fazer uma analogia, se a gente tinha 100 carros passando na serra, hoje a gente vai ter 50 descendo e 50 subindo. Um exemplo, aonde a gente tem 3 faixas hoje, 2 para subir e 1 para descer, nós vamos ter 4 faixas de rolamento, ou seja, um conforto para subir, com as rampas tudo bem definidas, com os raios da subida da serra, com 2 faixas e acostamento, ou seja, eu tenho hoje, se quebrar numa faixa, ela serve de acostamento, porque não tem jeito. Então, eu vou ter um fluxo muito fluido, porque fora a operação, ou seja, um carro que quebrar no acostamento, ele já vai ter todo o apoio da operação, todo o atendimento para ser levado para as baias, para os pontos de apoio, e eu vou ter 100% de fluidez em 2 faixas de domínio, de 2 faixas de rolamento, tanto descendo quanto subindo. Então, assim, por si só, isso já dá um conforto de fluidez muito grande ao tráfego que vai ser utilizado tanto na serra existente, que é hoje descendo, quanto na que vai ser subindo, que a gente está acabando a sua execução. Muito bem. Eu agradeço aí o seu tempo e as informações. Acho que o nosso ouvinte vai gostar dessas notícias. Espero que tudo corra bem aí. Obrigado ao Alan Tinoco, que é o gerente de engenharia da concessionária Tamoios. Bom dia para você. Bom dia, José. Eu que agradeço o convite. Estamos à disposição do que for necessário. Agradeço aí a SP Rio, a você e a todos os ouvintes que nos escutaram agora nessa breve entrevista. Bom dia. Bom dia.